Antes de mais, eu queria dizer que sempre que existe números assim em Capicua, não é? Seja lá qual data for, sempre são datas muito importantes. E eu, ao princípio, quando me diziam isto, eu achava assim tipo, pronto, está bem, se calhar não é assim tão importante como isso. Só que o universo mostrou-me o contrário, sempre que existe estes Capicuas em termos de datas, acontecem coisas importantes na minha vida. E então, eu fui ao supermercado e estava uma senhora na caixa, uma senhora que trabalha no supermercado e estava na caixa a atender, e ela estava-se a queixar à senhora que estava na frente que o trabalho dela era muito ingrato porque ela tinha 2 horas para almoçar e ela não sabia o que é que havia de fazer nessas 2 horas porque era um desperdício de tempo, que não dava tempo para ela ir a casa e para voltar, e estava muito revoltada com aquela situação. E eu virei para ela e disse assim, olha, a senhora passa a trazer um livro, um bom livro, e aproveita essas 2 horas para ler. Ou então tem telemóvel, não tem? Pronto, vai ao YouTube, aprende umas coisas, faz um curso, não é? Aprende, aproveita essas 2 horas para fazer qualquer coisa de interessante na sua vida. É? E este portal, ele vai nos dar exatamente situações assim, não tem que ser especificamente negativas. Até, olha, por exemplo, pode haver muita gente que neste portal vai sair o Euromilhões ou vai sair uma lotaria. Nós temos medo porque não temos sabedoria. Se tu tivesses que passar num bairro muito problemático à meia-noite, obviamente que tu ias ter medo, não é? Claro, ias dizer, não, eu não vou para lá. Mas se eu te der uma formação, sei lá, por exemplo, de karaté, durante um ano inteiro e tu ficares com um cinturão negro, para poderes ir à lava, tu tens muito menos medo para passar nesse sítio, não é? A frase diz assim, usufruir, mas não possuir. Vamos para o portal, porque todo mundo quer saber do portal. Inclusive, eu fiz um vídeo, Ana, já lá aqui no meu canal, e até passei uma técnica para estarem fazendo agora no portal. Mas você, como expert em astrologia, vamos ver o que é que você nos traz desse portal maravilhoso que está iniciando agora, dia 2/2/2020. Sim, é assim, eu vi o teu vídeo e achei muito bom, achei é uma questão prática, técnica, está espetacular. Se calhar nós aqui vamos abordar um bocadinho mais as questões teóricas, ou seja, vamos tentar entender o porquê deste portal, etc. E como é que nós podemos utilizar de uma forma mais teórica. O teu é prático, é ótimo, digamos que juntamos as duas, não é? As duas situações e podemos ter aqui uma informação mais completa, não é? Então, antes de mais eu queria dizer que sempre que existe números assim em Capicua, não é? Seja lá qual data for, sempre são datas muito importantes. E eu, ao princípio, quando me diziam isto, e eu, às vezes nós vemos aqueles posts que são feitos no Facebook ou no Instagram, ou assim, lá com os números, não é? E eu achava assim, tipo, pronto, está bem, se calhar não é assim tão importante como isso. Só que o universo mostrou-me o contrário, sempre que existem estes Capicuas em termos de datas, acontecem coisas importantes na minha vida, e então eu, como prestei mais atenção, fiquei a saber que realmente estas datas são datas importantes. Apesar de, especificamente em relação aos astros, ou seja, a posição dos astros no momento, nesse mesmo momento, desse mesmo dia, não ser assim uma coisa extraordinária, por exemplo, muito importante, foram os dias 10, 11 e 12 de janeiro, porque nós tivemos um eclipse, tivemos uma conjunção do Saturno e Plutão, tivemos o Urano a ficar direto, portanto, importantíssimo. Mais recentemente, na segunda-feira, dia 27, tivemos uma conjunção da Vênus e o Neptuno, portanto, isso que são coisas mesmo muito importantes. Portanto, neste dia não existe assim uma situação que possa dizer que seja importantíssima, não é? Continua na mesma a conjunção entre o Plutão e o Saturno, portanto está ativa ainda durante alguns dias, mas mesmo assim, mesmo não sendo uma coisa especificamente ligada com os astros e mais ligada com o nosso calendário, ou seja, com nós humanos, ok? Mesmo assim ela é muito importante e mostra-nos, abre-nos o caminho para nós podermos trabalhar alguma coisa. E há outra coisa interessante que eu gosto de explicar, que é a questão do portal, porque há muitas pessoas que dizem, vamos ter uma abertura de um portal. O que é uma abertura de um portal? A gente fica a pensar, se calhar é uma luz que se vai abrir e nós vamos passar todos pela luz e vai ficar tudo diferente, não é, ok? Então, um portal significa que nós vamos viver experiências diferentes, ok? Nós vamos viver experiências que de alguma forma, se nós estivermos atentos, nos vão ensinar alguma coisa na nossa vida, ok? E porque nós aprendemos algo com essas experiências,
vamos ter a oportunidade de evoluir, vamos ter a oportunidade de subir a nossa vibração, de conseguir ver as coisas de um prisma diferente, e isso vai beneficiar a nossa vida, ok? Por isso é que se diz, a abertura de um portal basicamente não é um portal, é uma subida da vibração, digamos assim. Nós dizemos portal porque fica mais fácil de conseguir entender, ok? Mas será sempre importante nós prestarmos atenção aos acontecimentos que vão ocorrer, ok? E agora, quando falamos no número 2, em termos astrológicos, e agora falo aqui um bocadinho de astronumerologia, não é? Portanto, em termos astrológicos, o número 2, ele equivale à casa 2, que equivale ao signo de Touro. Okay? E neste caso, quando nós falamos no signo de Touro ou na casa 2, e na minha perspectiva, e atenção porque isto é apenas a minha perspectiva, mas consolidada com a minha informação e com a minha experiência. Para mim, o planeta regente de Touro, não é o Vênus, como toda a gente diz, mas sim a Terra. Okay? Para mim, no meu entendimento e daquilo que eu estudei e pesquisei, eu acho que a Terra simboliza exatamente a constelação de Touro e a casa 2 no mapa astral. E quando nós falamos disso, nós falamos de coisas materiais, nós falamos de valores, nós falamos de coisas físicas na nossa vida, porque repara, a Terra é a Terra, né? Onde nós moramos, é a natureza, somos nós todos pertencemos a este planeta, ok? Portanto, é coisas físicas. Então, se eu pudesse descrever a abertura deste portal, ou este 2/2/2020, numa palavra, aquilo que eu diria era materialização, ok? Ou concretização, se quisermos chamar desta forma. Portanto, este portal e as experiências que nós vamos viver vão nos dar a oportunidade de materializar, de concretizar coisas na nossa vida, ok? Inclusive é mesmo até em termos financeiros, ok? Não estou a falar apenas, por exemplo, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser a conta bancária mais recheada, ok? São os valores que vão crescer. No entanto, nós não podemos esquecer uma coisa muito importante, que é os valores que estão fora, eles refletem os valores que estão dentro. Ou seja, se nós nos valorizarmos, nós refletimos fora esse género de valores que nós temos. Por exemplo, se nós olharmos para uma pessoa que é muito rica, normalmente ela não tem baixa autoestima, ela é uma pessoa que se valoriza, que ela sabe que tem investimentos e que está a pôr o seu dinheiro a render e que aí vem o valor, ok? Não estou a falar daquelas pessoas que ganharam Euromilhões e ficaram ricas no instante, estou a falar daquelas pessoas que trabalharam, esforçaram-se e chegaram a um patamar em termos financeiros e confiam naquilo que elas têm, ok? Então esta confiança, esta valorização pessoal é uma coisa que nós vamos estar a trabalhar agora nesta altura, ok? Então, quando nós falamos em materialização, há uma coisa muito importante que nós não nos podemos esquecer, que é trabalhar o desapego. Porque se nós queremos materializar uma coisa, nós temos que abrir espaço para que isso aconteça nas nossas vidas. Eu explico sempre assim, se eu tiver uma prateleira cheia de troféus, eu já não tenho espaço para colocar mais troféus. Então eu tenho que tirar alguns troféus para deixar ficar lá. Ou então eu tenho que criar uma nova prateleira para pôr mais troféus. Mas mesmo que seja como for, eu vou ter que abrir algo, eu vou ter que me desapegar de algo para deixar entrar outro novo na minha vida. Okay? Então a palavra materialização ou concretização e a palavra desapego são duas palavras fortíssimas ligadas com este 2/2/2020 e as experiências que nós vamos viver, se nós estivermos atentos, nós conseguimos prestar atenção, nós vamos entender o que é que está por trás da experiência. Não é tanto a pessoa que veio ter connosco ou a situação em si, mas o que é que está por trás, o que é que nós temos para aprender com essa situação. E se nós entendermos, ou seja, se nós conseguirmos, em vez de sermos muito emocionais e ficarmos zangados com a situação, se entendermos que há algo melhor, ok? Que há algo de aprendizagem, pode ser muito mais fácil para nós lidarmos com essa experiência. Então, eu vou dar um exemplo prático, só para a gente perceber. Imagina, por exemplo, que neste dia, neste domingo, que não tem que ser só neste dia, pode ser um bocadinho antes, um bocadinho depois, mas vamos falar principalmente neste dia. Imagina, por exemplo, que eu perco a carteira e tinha lá muito dinheiro dentro, ok? Por exemplo, eu perco o cartão e roubaram-me, qualquer coisa que aconteça assim, negativo, ok? Ou aparece uma conta para eu pagar que eu não estava a contar, algo assim do género. Claro que eu vou encarar como sendo uma coisa má, não é? E vou dizer, mas que porcaria de abertura de portal, não é? Que não me vai trazer nada de jeito. Pensei que via ganhar dinheiro, afinal estou a perdê-lo, ok? Mas no fundo, aquilo que nós temos que entender é isto. O que acontece é o universo a dizer-nos que nós temos potencial para mais. Provavelmente nós temos talentos dentro de nós que não estamos a utilizá-los e o facto de termos esta dificuldade financeira na nossa vida vai obrigar-nos a ter que
pegar nestes talentos e pô-los a render e fazer alguma coisa com eles, ok? Então, se nós entendermos isso, nós percebemos tipo, ok, eu tenho este problema, mas eu tenho capacidade para resolver este problema, eu agora ponho esta capacidade em prática, resolvo este problema específico, mas quando ele estiver resolvido, a minha capacidade está na mesma cá fora, eu sei que eu a tenho, eu posso continuar a utilizá-la sem ter que ser para resolver problemas, mas para mim, para o meu benefício, ok? E isto faz-me muito lembrar a história da parábola das moedas. Não sei se conheces a parábola das moedas. As moedas de Não? ouro? Era um pai que tinha 3 filhos e ele deu uma moeda a cada um dos seus filhos. E o primeiro pegou na moeda e foi escondê-la. O segundo pegou na moeda, uma moeda e guardou-a no bolso. Os dois que era para não perder. Okay? Uhum. E o terceiro foi pô-la a render. Ou seja, passado uma semana, o pai falou com os filhos e perguntou: então, o que é que fizeste da moeda que eu te dei? O primeiro, que tinha escondido, já nem se lembrava onde é que tinha escondido. Escondeu tão bem que já nem sabia onde é que ela estava. Okay? O segundo foi ao bolso, tirou a moeda e disse ao pai: está aqui, estás a ver, eu não perdi, está aqui a moeda que tu me deste. E o terceiro foi aquele que disse ao pai: desculpa lá, mas a moeda que tu me deste eu já não tenho. Eu fui à feira, comprei umas coisas, vendi e agora em vez de uma tenho 3 moedas. Okay? E o pai, como é complacente com todos os seus filhos, não criticou nenhum, mas ficou muito mais contente com o último e deu de exemplo aos outros 2 irmãos para que ele pudesse também, para que eles pudessem também fazer o mesmo e desenvolver os seus talentos. Okay? Então, esta parábola das moedas é algo que eu acho que vai ser muito importante nesta data do 2, porque ainda para mais, repara, nós temos 2, 4 vezes 2, ok? 2, 2, 2, 2, ok? Portanto, é muita energia ligada com esta questão da concretização, da materialização, e se nós trabalharmos realmente esta situação do desapego, do não ficarmos apegados às coisas, do entendermos que se vai é porque tem que ir, porque há outra coisa melhor que está para chegar, fica muito mais fácil para nós lidarmos com estas situações, ok? Mas não tem que ser só coisas más, também podem acontecer coisas boas. Sim, sim. Ana, só interrompendo, eu acho que é dentro daquele conceito que eu costumo falar assim, solta e confia. Seja o que for que chegou por alguma razão, aconteceu por alguma razão. Seja, ai, Roninha, mas é negativo. Não, nada é negativo, porque tudo depende do enfoque que eu dou. Porque, às vezes, aquilo que parece ser negativo é o que vai te trazer a coisa boa lá na frente, né? Então, essa parábola que você falou, tá? Fantástica, muito especial. Porque é justamente dessa forma, como eu encaro, como que eu vejo, como que eu lido com a oportunidade que chegou para mim, seja ela à primeira vista negativa ou positiva. Por exemplo, alguém chegou e disse, nossa, meu dia hoje acabou porque bati no meu carro, acabou com o carro. À primeira vista, ok, parece uma coisa negativa, mas depois a pessoa descobre que com o seguro do carro, ela vai comprar um carro novo. Então, assim, isso é só um exemplo pequeno que eu estou dando diante de situações, né? Então, tudo que vem para nós é olhar pelo lado positivo, embora no início pareça outra coisa. E justamente nesse portal, então, é ficar atento, né, Ana? Estar atento ao que vai acontecer, mas sempre dando esse enfoque positivo e não já ir para a vitimização, ou porque comigo, só comigo, não, nada disso. É manter a frequência em alta e ver, ok, o que eu estou aprendendo com isso, para que isso veio até mim nesse momento. Assim, agora, há outra coisa também muito importante que eu queria mencionar em relação a esta data, é que assim, nós temos agora 2/2/2020, mas daqui por 20 dias vamos ter o 20/2/2020, ok? Portanto, este intervalo de tempo entre o 2 e o 20, aliás, até podemos estender para 2 dias a seguir, podemos estender para o 22/2/2020, ok? Portanto, este intervalo de tempo aqui em que temos estes 2 todos muito ativos, podem ocorrer situações nas nossas vidas e por isso é que nós temos que estar muito atentos, ok? E aliás, agora deixa-me também fazer aqui um parênteses só para dizer uma coisa importante, que é assim, quando as pessoas falam que é muito importante nós meditarmos, a meditação que é muito importante, e eu também não entendia muito bem isto, porque eu pensava, ok, vou estar ali a fazer de conta que não tenho pensamentos na cabeça, mas os pensamentos estão todos lá na mesma. E não foi fácil para mim entender porque é que eu tinha que meditar, okay? Mas agora eu já percebi, assim, quando nós estamos a meditar, nós estamos a ensinar o nosso cérebro a estar mais calmo.
E quando ele está mais calmo, ele fica mais observador, ele repara melhor nas coisas. Aliás, uma das melhores técnicas de meditação é estarmos sem falar, ou sem fazer nada, muito, muito calmos, não é? Mas a observar, a ouvir os sons que estão à nossa volta. Se é o carro que apitou na rua, se é o cãozinho que está a ladrar, seja lá o que for. Porquê? Porque quando nós estamos naquele estado do eu presto atenção fora, mas não presto atenção a todo o barulho que está a acontecer dentro da minha cabeça, eu ensino o meu cérebro a observar. E isto é uma coisa que nós fazemos, é como ir à academia, não é? Nós vamos à academia, fazemos ginástica para que o nosso músculo fique mais forte. Aqui é igual, nós vamos fazer ginástica mental para manter o nosso cérebro mais calmo, neste caso não é para acelerar, é para desacelerar, não é? Para que quando ele saia deste estado de meditação e esteja na sua vida normalmente, ele também já esteja mais ativo e preste mais atenção às coisas que estão a acontecer à sua volta. Porque às vezes nós deixamos muito levar pelas emoções e achamos que os outros é que são errados e nós é que estamos certos e nós é que somos as vítimas e os outros é que são os maus da fita. E na realidade não é bem assim. Se nós estivermos calmos, se nós estivermos a observar, se calhar até numa primeira vez podemos, ou num primeiro impacto, podemos, como eu costumo dizer, ter o ataque dos 5 minutos, não é? Podemos ter ali ficamos todos chateados e tal, mas depois acalmamos, respiramos fundo, pomos esta questão da meditação em funcionamento, entendemos e começamos a pensar, porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que eu atraí para mim esta pessoa? O que é que ela tem para me ensinar? O que é que eu posso aprender com esta situação? Então, em vez de vermos isto no lado negativo, nós vamos ver isto no lado positivo, ok? E fica muito mais fácil nós conseguirmos lidar com esta situação. Olha, se não te importas, eu vou dar um exemplo que me ocorreu agora, que acabei mesmo há bocadinho de acontecer. Eu fui ao supermercado e estava uma senhora na caixa, uma senhora que trabalha no supermercado e estava na caixa a atender, e ela estava-se a queixar à senhora que estava na frente que o trabalho dela era muito ingrato porque ela tinha 2 horas para almoçar e ela não sabia o que é que havia de fazer nessas 2 horas porque era um desperdício de tempo, que não dava tempo para ela ir a casa e para voltar, e estava muito revoltada com aquela situação e achava, e já tinha exposto a questão ao próprio supermercado, mas ninguém lhe ligou nenhuma, de continuar a tratar o mesmo horário. E eu virei para ela e disse assim, olha, a senhora passa a trazer um livro, um bom livro, e aproveita essas 2 horas para ler. Ou então tem telemóvel, não tem? Pronto, vai ao YouTube, aprende umas coisas, faz um curso, não é? Aprende, aproveita essas 2 horas para fazer qualquer coisa de interessante na sua vida, ok? Então, eu estava a dar este exemplo porque nós temos essa tendência, primeiro queixamos-nos, não é? Ai, porque não gosto disto, é horrível, não vai muito mal, porque não é como nós tínhamos imaginado que poderia ser. A ideia dela era, tenho 1 hora, vou ao restaurante, almoço, venho outra vez, continuo a trabalhar e assim saio 1 hora mais cedo, ok? Só que se calhar, se ela sair 1 hora mais cedo, ela vai para casa, ela não vai estudar. Então o universo deu-lhe 2 horas, que é para ela ter obrigada a ter que estudar naquele tempo que ela está lá, ok? Só que a senhora ficou assim a olhar para mim, não percebeu muito bem, pronto, também não estava a fazer uma consulta com ela, estava simplesmente a dar-lhe uma sugestão, mas é este exemplo que eu queria que vocês entendessem, que é, muitas vezes nós olhamos para as coisas e pensamos, isto é tão mau, que negativo e tal, e não paramos para pensar que há coisas muito positivas que nós podemos tirar daquela situação negativa. E pode ser a situação mais horrível do mundo, às vezes pode ser, sei lá, pode ser um falecimento de uma pessoa, pode ser uma coisa mesmo muito dura, mas uma doença, etc. Mas se nós pararmos e pensarmos o que é que eu tenho para aprender com esta situação e tirarmos essa aprendizagem, fica muito mais fácil. E este portal, ele vai nos dar exatamente situações assim, não tem que ser especificamente negativas. Até, olha, por exemplo, pode haver muita gente que neste portal vai sair o Euromilhões, ou vai sair uma lotaria, uma coisa qualquer do género, ok? Mas mesmo assim, mesmo sendo uma coisa muito positiva, a pessoa tem que prestar atenção, porque a quantidade de pessoas que já saiu uma batelada de dinheiro e passado algum tempo estavam pior do que aquilo que estavam quando receberam o dinheiro, é muita, não é? Então nós temos que entender porque é que o universo me deu este dinheiro, em que é que eu vou usar, como é que eu vou usar bem, não é distribuir por toda a gente, não é? E agora fico na pobreza, não é? Não. Eu tenho que entender o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso investir em mim, o que é que eu posso crescer, os meus talentos, ok? Às vezes nem precisa de ser um Euromilhões, às vezes pode ser simplesmente um dinheiro que nós encontramos na rua, uma nota que nós encontramos na rua, não é? E em vez de pensarmos, pronto, já vou gastar, não é? Já vou gastar, não é? Ou então o contrário, que vou já meter no bilheteiro, que é para não me perder, ok? As 2 situações são extremos, nós temos que parar para pensar, ok, o que é que eu posso investir corretamente? Qual é a melhor situação para mim que eu posso usar este valor que veio ter comigo? Okay?
esta oportunidade que me surgiu. Então é sempre pararmos para refletir e podermos utilizar bem as energias que nos são dadas e não sermos levados pelas emoções, que depois o que acontece é que normalmente levamos pelas emoções e depois perdemos os valores, não é? Acabamos por não usufruir deles. Ana, então só acrescentando assim, que às vezes as pessoas pensam, mas por que eu não tenho dinheiro? Por que para fulano é tão fácil receber? Por que ele manifesta dinheiro tão fácil e eu estou aqui nessa escassez? Mas esse tipo de pensamento é que mantém a pessoa na escassez, né? E depois a pessoa fala, eu jogo na loteria há anos e nunca ganhei nada, fulano jogou uma vez e ganhou. Mas é a frequência. Se eu vibro na frequência de ser milionária, de ter dinheiro, então é isso que o universo vai trazer para mim, vai proporcionar. Agora, se eu fico, eu não tenho, ou seja, é o eu não tenho que vai acontecer, que vai manifestar, né? Então, é muito importante isso que você está colocando, porque eu estou sempre falando, não reclamem, vamos vibrar na frequência da alegria, do amor, da gratidão, da compaixão, da abundância, da prosperidade, né? Mas é importante isso, é a vibração que eu estou e para que, não é o porquê, mas para que eu gostaria de ter mais dinheiro, para quê? E aí, como você colocou, de que forma eu vou investir, ou seja, eu coloco para o universo o que eu vou fazer com esse dinheiro, ou é a forma como a gente pensa, é a forma como a gente manifesta, né, a nossa realidade. Agora, só colocando aqui, a Isabel, ela está dizendo assim, acompanho a Ana há alguns anos, é maravilhosa, ela simplifica a astrologia de uma forma que ficamos a entender na perfeição. Obrigada, Ana, sem dúvida que é uma intérprete do universo. Ai, obrigada. Assim que você é conhecida, né, Ana, também. Exato. Ana Macieira, intérprete do universo. Essa é Ana Macieira. Desculpa, querida. Não, nada. Eu gosto muito de brincar, às vezes, quando as pessoas vêm ter comigo e me dizem exatamente assim, a minha vida está tão mal, que tristeza, meu Deus. Estou-me a lembrar de um caso específico que me veio agora à cabeça. Por exemplo, uma senhora que me diz, estou a tentar engravidar há tanto tempo e não consigo, porque é que isto só me acontece a mim? E eu, normalmente, o que eu faço é, eu faço de conta que sou o universo, que sou mesmo a intérprete do universo, né? Então eu digo, olha, não estás a conseguir engravidar, o universo está a dizer que tu não estás a conseguir engravidar porque não estás a cuidar de ti, porque não estás bem de saúde, porque não estás com o corpo preparado para isso, por isso é que não estás a conseguir engravidar. Portanto, toma conta da tua alimentação, do teu exercício físico, de dormir bem, ok? Porque há muito esta tendência, nós temos a tendência de reclamar das coisas porque não temos a sabedoria, isso é que é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que diz, estou pobre e não consigo ganhar dinheiro, ela não consegue ganhar dinheiro porque ela não tem a sabedoria. Então, quando ela aprende, fica mais fácil. Normalmente nós temos medo, quando não temos sabedoria temos medo. E nós pensamos, imagina, por exemplo, eu não sei quanto é que é no Brasil os ordenados, mas imagina aqui em Portugal, eu ganho 500 euros de ordenado, que é um normal de ordenado aqui em Portugal. E as pessoas dizem, eu pago isto, pago aquilo, e só me sobram 20 euros, por exemplo, no fim do ano. Portanto, uma porcentagem muito pequenina, não é? E o que é que eu faço com aquilo? Não faço nada, junto no mielheiro, não é? E eu muitas vezes digo, que tal pegares nesses 20 euros, perderes o amor aos 20 euros, e, por exemplo, vais ao supermercado, compras um montão de garrafas de água, nem precisa ser os 20 euros, bastava só 5 que já dava, não é? Sim. Vais para o parque e vendes água às pessoas que estão a passar, ok? Vais ganhar mais dinheiro do que aqueles 20 euros, vais pôr a render. Claro que custa, obviamente, dá trabalho, eu tenho que ir para o parque, eu tenho que vender. Muitas vezes as pessoas têm muito aquela ideia da vergonha, vou passar vergonha porque estou a vender uma coisa, parece mal e tal, né? Mas no fundo o que eu costumo dizer é, os ricos, alguns também começaram por baixo, né? Não todos, muitos deles. E começaram assim, sei lá, às vezes a vender cachorros na praia, outras vezes a vender água nos parques, não é? E a ideia é nós rentabilizarmos os nossos talentos. Se é uma pessoa que tem jeito para vender, vai vender. Se é uma pessoa que tem jeito para fazer bolo, vai fazer bolos, não é? Uma pessoa que tem jeito para as coisas, é preciso desenvolver estes talentos que nós temos. E quando nós não estamos a desenvolver e temos grandes talentos, vem o universo, não é? E dá-nos um empurrão, normalmente não muito positivo, não é? Para que nós tenhamos que mesmo que utilizar aqueles talentos que nós temos, ok? Então aos poucos as coisas todas começam a encaixar se nós prestarmos atenção, se nós observarmos o que é que está a acontecer.
E há outra coisa também muito interessante que eu costumo sempre dizer, que é, hoje em dia, com a tecnologia fantástica que nós temos, principalmente com o YouTube, é muito mais fácil aprender. Basta seguir canais de pessoas que já lá estão, que já têm dinheiro, que ensinam como é que se pode ganhar dinheiro, que ensinam como é que se pode fazer coisas em termos de valores. Por exemplo, olha, estou-me a lembrar de um canal no YouTube de uma senhora, de certeza que vocês devem conhecer, que é o Me Poupe, que é assim, uma rapariga que tem um canal que dá dicas muito práticas para como é que as pessoas podem fazer para poder lidar melhor com as suas finanças e pagar as suas dívidas e etc, etc. Portanto, é só a gente abrir e procurar, pesquisar, porque a informação está toda lá. E em vez de nós estarmos a ver porcarias na televisão, okay? Em vez de estarmos a encaixar, como eu costumo dizer, a alimentar mal o nosso cérebro, okay? Vamos alimentá-lo com coisas boas. E o tempo que eu despendo é para aprender algo. E não tem que ser uma coisa pesada, não tem que ser uma coisa difícil, não. Tem que ser na leveza, porque hoje em dia há pessoas a ensinar de uma forma muito, muito levezinha. Essa senhora, como é que se chama essa senhora que me conhece, que eu não fixei o nome? Como é que se chamava? Isabel? A Isabel, exato, pronto. A Isabel, por exemplo, de certeza que ela percebeu que eu ensino astrologia de uma forma muito fácil, não é? Porque eu portanto, já são 14 anos a aprender, já cheguei ali, peguei em tudo, resumi, fiz ali o sumo da laranja e normalmente dou uma gotinha por gotinha em cada vídeo que eu faço. Dou um bocadinho e à medida que as pessoas vão interiorizando esta informação, neste caso é a astrologia, mas podia ser outra informação qualquer, quando as pessoas se disponibilizam para aprender, para ouvir, para ir interiorizando essas informações, quanto mais não seja para ver na prática aquilo que eu acabo de dizer nos vídeos todas as semanas, não é? Fica muito mais fácil, ok? Lá está, nós temos medo porque não temos sabedoria. Quando nós passamos a ter a sabedoria, o medo desaparece. Eu dou sempre este exemplo. Se tu tivesses que passar num bairro muito problemático à meia-noite, obviamente que tu ias ter medo, não é? Claro, ias dizer, não, eu não vou para lá. Mas se eu te der uma formação, sei lá, por exemplo, de karaté, durante um ano inteiro e tu ficares com um cinturão negro, para poderes ir à lava, tu tens muito menos medo para passar nesse sítio, não é? Sabes que pode ter algum problema, mas também sabes que te podes defender. Então a ideia é esta, vou buscar a sabedoria que me vai ajudar a ter menos medo. E quando eu tenho menos medo, significa que eu consigo fazer mais coisas e consigo desenvolver mais talentos, ok? Por isso é que este portal é importantíssimo nesse aspecto. Sim, sim. Ana, as pessoas estão perguntando sobre a tua página, então, gente, depois na descrição desse vídeo aqui, eu vou estar colocando a página da Ana para vocês estarem conhecendo mais do trabalho dela, vendo os vídeos dela também no canal. Então, depois, quando eu editar aqui com as informações, eu deixo a página dela e o canal também, tá? Não se preocupe. Vai sempre procurar do meu nome, Ana Macieira. Ana For o site é anamacieira.com, se for o YouTube é ao contrário, é Macieira Ana. Mas se escreverem Ana Macieira, aparece lá eu de certeza absoluta. Isso. Que também agora, gente, se vocês quiserem ir começando a colocarem perguntas aqui, a gente já vai abrindo para as perguntas, porque foi muito, muito bom, Ana, você estar aqui esclarecendo. A Dora está dizendo que está amando e dizendo a Ana é bem direta. Exatamente, é assim, mas é assim que tem que ser, bem direta nas coisas, né, Ana? Porque as pessoas, às vezes, a gente sabe que nós cocriamos nossa realidade. Então, se eu fico naquela do medo ou da vitimização, óbvio que eu vou estar manifestando mais do mesmo, que é o que o universo traz para a gente, mais do mesmo sempre. Então, gente, vamos aí aproveitar esse portal que está aí, que a Ana já colocou para a gente, que é um portal para manifestação, um portal também para aproveitar o desapego. Parem de ficarem aí só reclamando e vamos pensar em coisas bonitas, em coisas boas, colocar informações novas na nossa mente e não ficar aí como eu acho que é assim que fala, Ana, no Brasil, porque às vezes eu atropelo o português aqui feio, viu? Como eu já não estou lá há muitos anos, mas ao invés de ficar ruminando coisas negativas, vamos buscar aí informações para estar ruminando coisas positivas e aproveitar esse portal para estar manifestando mais coisas positivas, tá? Então, olha, se me permites eu gostava de resumir este portal numa única frase, que eu queria que vocês pudessem até apontar a frase, porque ela é uma frase que é muito importante e eu uso-a muitas vezes. A frase diz assim: usufruir
mas não possuir. Uhum. Usufruir, ou seja, nós vamos usar as coisas, já que elas lá estão, vamos usá-las, vamos gozá-las, vamos fazer tudo o que nós podemos com elas, mas sabemos que elas não são nossas, não vamos possuir. Vamos perceber que elas estão enquanto estão, porque são necessárias, e vai chegar a uma determinada altura em que elas se calhar já não vão estar mais e vêm outras coisas novas que nos vão fazer continuar. Então, usufruir e não possuir é uma frase que eu acho que se encaixa lindamente neste portal do 2/2 de 2020. Muito bom, Ana, muito bom. Olha só, a Solange está perguntando, qual o seu signo, Ana? Eu sou balança com ascendente caranguejo. A Isabel já tinha colocado aqui. Balança Libra com ascendente câncer. Estou a falar para o Brasil. Sim, Libra, porque Libra com ascendente câncer. Sim. Yeah. Libra, ok. Eu tenho uma lua em carneiro. Leva tudo na frente. Lua em carneiro, ok. Gente, podem ir colocando as perguntas de vocês aí que a gente já vai estar respondendo. Ana, enquanto isso, eu gostaria que você falasse um pouco do curso, do teu curso que você está lançando, porque, gente, eu amo astrologia também, já fiz um curso de astrologia, mas eu não tive tempo para estar assim focando nisso. E aí eu disse para Ana, eu quero fazer o teu curso. Agora não, mas daqui um tempinho eu faço o teu curso. Então, a forma como a Ana faz é como a Isabel colocou ali, é uma forma diferente, é uma forma que ela coloca fácil esse aprendizado. E aí, nesse curso que tem outras pessoas colocando aqui, como a Fabiana colocou, eu também sou Libra. Então, a Fabiana, então você deve ser assim, né? Aí com o perfil da Ana. Ana, então, eu quero que você explique para as pessoas um pouco aí do teu curso, que passe essas informações, que nós temos aí um tempinho que bem administrado, a gente consegue fazer mais coisas aqui. Ok. Mas eu quero muito que você explique sobre o teu curso. Ok, então é assim, eu chamo o tipo de astrologia que eu faço, eu chamo a astrologia da nova era, porque não tem que ser aquela coisa do ficamos 5 anos a aprender planetas e signos e casas e depois é uma confusão que ninguém se entende com aquilo. Eu quando comecei a estudar astrologia, eu no fim do segundo curso que eu fiz vários, mas os 2 primeiros foram os maiores. No fim do segundo curso, eu lembro-me de estar a interpretar mapas astrais com as minhas colegas de turma, e eu não sabia, não conseguia fazer aquilo. Eu estava sempre a enganar-me em alguma coisa. E elas, estás a esquecer de Saturno, não sei aonde. E eu, pois é. Chegou uma altura que eu pensei, eu vou desistir, porque eu não percebo, isto é muito difícil para mim. Mas depois afastei-me um bocadinho da escola e das colegas e tudo, e comecei a praticar, até mesmo porque depois os amigos começavam a pedir, não é? Vê o meu mapa e tal, pronto. E eu comecei a praticar. E então eu cheguei à conclusão de que, na realidade, na astrologia, existem 12 energias, compostas pelas casas, os signos e os planetas, mas são 12 energias. E mais fácil ainda, essas 12 energias conseguem-se resumir a 6 eixos. Temos uma energia de um lado, uma energia do outro, uma energia de um lado, uma energia do outro, ou seja, vai dar 6 eixos ou 12 energias. E assim fica muito mais fácil nós conseguirmos entender. Para além de que, e como eu sou uma pessoa muito racional, ligo no mundo esotérico, mas eu tenho os pés muito bem assentes na terra, eu desenvolvi um método para conseguir olhar para o mapa astral, tirar a informação com pontos, pontuação, e preencher um Excel. Okay? Então, o que acontece é que nós primeiro olhamos para o mapa astral, a primeira coisa é tirar a pontuação, ou seja, tirar as informações que estão de acordo com um determinado método do mapa astral e colocar no Excel. Okay? E nós vamos depois olhar para o Excel e vamos ver quem é que tem mais pontos, ok? E neste caso aqui, este curso é um curso de astrologia kármica, ou seja, nós vamos aprender as situações mais difíceis, mais duras, mais limitantes da vida das pessoas. E basicamente o que acontece é isto, nós vamos ao mapa, vamos tentar perceber onde é que estão os karmas da pessoa e qual é a pontuação que eles têm, ou seja, quem é que é mais pesado e quem é que é menos pesado. E para isso nós vamos, como eu disse, preencher um Excel, ok? Quando nós já temos o Excel preenchido, nós vamos poder analisar. Então vamos olhar e vamos perceber qual é o karma mais pesado, quem é que é mais forte e em que área de vida é que ele é mais pesado, ok? Ou áreas, pode haver mais, não é? E depois, a maneira como eu ensino é através, o curso é todo 100% online, é em vídeos, ok? Portanto, eu ensino em cada vídeo, eu ensino cada energia em cada área de vida. No caso de, se nós encontrarmos no Excel, por exemplo, uma pessoa que tem muito de energia, neste caso eu chamo-lhe da responsabilidade, que tem a ver com o Capricórnio, com o Saturno, por exemplo, na área financeira, que era uma coisa que a gente estava a falar há bocado,
Eu explico à pessoa como é que ela deve falar, o que é que ela... Primeiro explico-lhe para ela entender, obviamente, não é? Mas depois como é que ela deve explicar à pessoa que está na sua frente, ok? Que tipo de coisas é que ela vai aprender? Porque para mim, eu acho que uma consulta de astrologia é muito importante nós, primeiro, entrarmos em consonância com o nosso cliente, ou seja, o cliente tem que acreditar em nós, ele tem que confiar em nós. E para isso nós temos que lhe dizer, tu estás a sentir isto, ou tu estás a passar por aquilo. E ele vai dizer, como é que tu sabes? Okay? Nós sabemos que ele está a passar por aquilo. Não lhe vamos dizer uma coisa específica, mas vamos lhe dizer de uma forma geral. Tu estás a passar por qualquer coisa ligada com isto. A pessoa identifica-se. A partir daí ela já confia em nós e a partir daí nós já podemos lhe dizer o que é que ela deve fazer. Ela, atenção que estás a passar por isto por causa daquilo, por causa de uma situação que tu tens que aprender, e quando tu aprenderes isto, já deixas de ter este problema na tua vida, ok? Então, todo o curso é estruturado para nós irmos buscar a informação ao mapa, preenchermos um Excel e depois interpretarmos essa informação, ok? Então, primeiro é a questão ligada com a identificação dos karmas e depois a interpretação dos karmas. E depois ainda tem uma outra coisa que eu só encontrei, aliás, eu acho que sou a única pessoa, pelo menos que eu saiba, sou a única pessoa que faço isto, que é uma questão de harmonização, ou seja, eu desenvolvi uma técnica para criarmos a harmonia em relação à dissonância das energias cósmicas que existem. No fundo é colocarmos a nossa intenção e reforçarmos esta situação, mas num campo mais vibracional, através de uma meditação. Okay? Foi uma coisa que eu já tive a oportunidade de fazer contigo também. Yeah. E por isso eu ensino isto no curso também, ou seja, nós não vamos só identificar os karmas e explicá-los à pessoa, mas vamos também ajudá-la a que ela crie esta harmonia na sua vida. É quase como se fosse ali o passo de mágica, ok? Eu chamo-lhe a cura, vamos tentar fazer uma cura. Vamos tentar não, vamos fazer. Depois a pessoa vai ver os resultados na sua vida, ok? Depois, a situação é esta, quando eu falo em cura, eu não falo que nós vamos resolver os problemas às pessoas, não é isso, ok? Imagina uma pessoa que tenha um karma ligado com dinheiro. Quando eu faço uma cura, eu não vou dizer que a partir dali ela vai ficar milionária e vai deixar de ter problemas, não é isso. Nós vamos ensinar aquela pessoa a ela ter mais consciência e vamos pedir, vamos colocar a intenção de que essa consciência esteja sempre ativa. Então, quando lhe acontece alguma coisa, uma oportunidade, seja uma oportunidade boa ou uma oportunidade má, não interessa, é uma oportunidade, é um desafio que lhe é colocado, a pessoa está mais atenta, está mais consciente e vai poder utilizar melhor essa energia na sua vida, ok? Então, este curso tem isso, é identificar os karmas, é explicar às pessoas e é depois também criar a harmonização, ok? Depois, em termos práticos, o curso tem um manual, que é durante todo o curso, tem os tais Excels que eu falava há bocado, que eu forneço para que as pessoas possam preencher, tem testes, ok? Todas as aulas têm um teste, é uma vez por semana, portanto todas as semanas há um teste, para a pessoa testar os seus conhecimentos, e atenção que quando eu digo teste, não é, não sabia, não, olha, não sabia isto, vou voltar a ouvir, porque era esta a minha dificuldade, ok? É nós entendermos o que é que não ficou tão bem e podermos saber melhor, aprender melhor, e depois obviamente que no fim vai ter um teste final para juntar a matéria toda, não é? O curso é muito teórico numa primeira parte, apesar de todas as aulas terem sempre partes práticas, não é? Mas para o fim do curso eu faço consultas e eu faço consultas, eu gravei consultas a sério, mesmo como se fosse eu a falar para o cliente. Portanto, a pessoa, quem quiser, no fim deste curso vai ter a oportunidade de poder começar já a fazer consultas, e o curso só dura 5 meses, ok? Portanto, não é preciso ficar aquele tempão todo, e mesmo uma pessoa que não perceba muito de astrologia, ou tenha só umas luzinhas do que é os signos, já é o suficiente, porque eu ensino tudo, desde o mapa astral até a interpretação, etc, etc. Portanto, a pessoa fica com tudo aquilo que ela precisa para, quando terminar o curso, poder já começar a fazer consultas. Óbvio que ela tem que treinar muito, não é? Não é só, fiz o curso, ouvi a Ana Macieira, agora já sei, não é? Tem que treinar. Mas treinando e fazendo sempre acompanhamento de todas as aulas, com certeza que ela vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer consultas. Okay? Por isso, esta para mim, assim, se eu pudesse dizer como é que eu descrevo este curso, era o curso que eu gostava de ter feito quando comecei a estudar astrologia. Era isso. E também, se me permitir, se eu gostava de convidar todas as pessoas que estão presentes aqui também no próximo domingo, porque tu vais lançar um curso, eu também, mas não é só o curso, eu no domingo, à noite, portanto é às 20 horas de Portugal, se não me estou a enganar, acho que é 16 horas do Brasil, no meu canal do YouTube, vou estar a abrir uma primeira aula, é gratuita para toda a gente, a primeira aula de astrologia kármica. E é a aula mais importante, aliás eu digo sempre isso em todos os meus cursos, a primeira aula de astrologia kármica é a mais importante, porque é aquela que nos vai fazer ver os karmas de uma maneira completamente diferente, ok? Vamos, em vez de, aliás, a aula chama-se O Meu Amigo Karma, portanto, só para vocês verem
O meu amigo Carmen já por aí já diz coisas completamente diferentes do normal, não é? Por isso, se vocês quiserem estar atentos à aula e aprenderem, é maravilhoso, porque, pronto, quanto mais pessoas souberem, mais o mundo gira. A aula vai ser no canal do YouTube, no teu canal. Sim, ela é uma gravação que eu vou pôr no YouTube, mas ao mesmo tempo vai ser uma estreia, portanto, ao mesmo tempo que aquilo vai estar a passar a gravação, eu vou estar atenta aos comentários e vou tentando também dar o meu feedback e respondendo às pessoas, ok? Não vou fazê-lo, aquilo não é uma live, é uma gravação de uma aula, é a aula que eu passar aos meus alunos, eu vou passar ali também, ok? E as pessoas vão ter a oportunidade, eu simplesmente abri para toda a gente poder ver, porque eu achei que era tão importante que toda a gente tinha mesmo que ver. Claro, por isso vai ser aberta. E já agora também, quero-te agradecer mais uma vez muito, foi maravilhoso, adorei. Com certeza vou voltar, fiquei fã da vossa família, já faço parte da família. É parte da família virtual. Olha só, a Solange está dizendo gratidão, Ivoninha e Ana. Deixa eu ver aqui que sumiu. A Maria, volta, uhul, ela está dizendo. A Isabel, não se esqueçam de subscrever no canal e que tem muitas novidades. A Ana a Isabel é tua fã aqui. A Vera dizendo, gratidão, Ivone e Ana, por esta live, adorei. Aí a Solange, qual o horário da aula sobre o karma? Você vai disponibilizar às 8 da noite, é isso? É às 8 de Portugal. Às 8 de Portugal. E também lembrando, gente, que aqui, porque tem muita gente da grande família virtual aqui nos Estados Unidos também, então, com Portugal, nós estamos, desde os Estados Unidos, são 5 horas de diferença. Então, façam as suas continhas aí e vejam a hora direitinho. Mas, Ana, essa aula vai estar depois no canal ou Sim. só... Sim, mas ela vai ficar disponível sempre. Quem não tiver a oportunidade de ver nessa altura pode ver depois. Mas, como eu digo sempre, é melhor ver nesse dia porque é o 2/2 de 2020, né? A oportunidade de aproveitar a energia com aquele empurrãozinho que eu vou dar e fazer aquele ahá na nossa vida, né? Isso. Solange, é o dia, agora é domingo, que é o dia do portal. E a Fabiana 2/2 de 2020. Que é o grande portal aí que as pessoas estão esperando muito. Então, gente, vamos nos conectar com esse grande portal, porque, Ana, esse portal também ele acontece, eu penso que o último que aconteceu, eu falei lá no meu vídeo, 1010, eu acho que foi a última vez que aconteceu esse portal, né? Exatamente, é isso mesmo. E o próximo vai vir só daqui, assim que, gente, na próxima que vem, a gente já... Podemos estar aqui, mas com outra roupagem, segundo o meu ponto de vista. Ana, querida, então tá. Beijos de luz a todos vocês. A vocês também. Muito obrigada pela tua oportunidade. E vou voltar, com certeza. Com certeza a gente marca. Vamos ver se para a segunda semana, ou então, bom, fiquem atentos aqui ao meu canal e ao canal da Ana, e a gente vai estar anunciando quando voltamos, ok? Beijos de luz. Beijinho. Até mais.